Fala, investidor, tudo bom com você? Quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. Estamos aí de estúdio novo, espero que vocês tenham gostado. Dei uma pausa aqui nos conteúdos para estar fazendo essa migração no estúdio. Ainda não está tudo pronto, mas de toda forma estou de volta aí com os conteúdos. Hoje eu vou falar sobre a Vale, que reportou o resultado recentemente, e aqui no canal você fica por dentro da análise atualizada de várias empresas da nossa bolsa. Então já aproveita para você se inscrever e deixar a likezeira para dar uma força aqui pro Raiz. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui da Vale. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 31/7, o mercado está aberto. Ela já amanheceu em alta, né? Tá subindo 1,1%. No ano de 2024, ela já está caindo aproximadamente 21%. E nos últimos 12 meses, uma queda de aproximadamente 12%. Então, será que é uma oportunidade? Deixa aqui nos comentários se você está comprado em Vale, se você está investindo na empresa, aproveitando essa queda, ou se você acha que a Vale é cilada. Comenta aqui. A Vale dispensa comentários, uma gigante do setor de mineração. O grosso do seu resultado, o EBITDA, né, aproximadamente 90% do EBITDA da empresa vem do minério de ferro. Ela tem a operação de materiais para transição energética, que é o cobre e o níquel também, que ela vem fazendo investimentos para conseguir crescer, pensando ali no futuro, vendeu uma parcela dessa operação, por sinal vendeu muito bem, mas é um negócio que ainda está engatinhando. O grosso da Vale hoje continua sendo minério de ferro, onde a empresa ganha mais dinheiro. Código de negociação Vale 3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver que a Vale, apesar de não ser uma estatal, ela tem sim uma certa interferência do governo através da Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, mas não é algo que você precisa ficar desesperado, tá? Se fosse ali 50% da empresa na mão do governo, aí você tem que estar ciente, né? Como por exemplo no caso da Petrobras, você teria que estar ciente que é o governo que manda na empresa. No caso aqui, o governo ele tem uma certa interferência, mas ele sozinho ele não vai conseguir mandar no negócio. Inclusive no final do ano vai ter a mudança ali do presidente da empresa, vai sair o Bartolomeu, então nós temos que ver como que vai ficar, mas o que tudo indica que vai ser um nome favorável ao mercado, tá? Então vamos continuar acompanhando, mas é algo que você tem que estar ciente. Outra questão é que o governo federal ele tem aqui uma Golden Share, né, que é uma ação que dá direito ao governo de veto em alguns casos. Outro ponto bem importante da gente acompanhar aqui é que a empresa tem ações em tesouraria, 2,41% das ações em tesouraria. Ela está com um processo de recompra em aberto, vem recomprando muito, se eu não estou enganado, desde 2021 que a Vale está fazendo recompras. Isso mostra, né, que eles estão identificando que as ações estão baratas, e quanto mais a empresa recompra, menor a quantidade de ações em circulação e, consequentemente, a sua participação na empresa cresce. Então, o lucro por ação aumenta, a sua participação cresce. Então, é uma forma, sim, de gerar valor para os seus acionistas. Falando aqui o que mais interessa nesse vídeo, que é o resultado que veio da Vale, né, segundo trimestre de 2024. Vou analisar aqui principalmente o EBITDA, que na minha visão é o que você mais precisa prestar atenção na Vale. Repara que a receita de vendas do segundo trimestre de 2024 contra o segundo trimestre de 2023 cresceu 3%, ela vendeu um pouco mais, porém o custo dos produtos vendidos e serviços prestados aumentou bastante, aumentou em 7%, que resultou em um EBIT ajustado com uma queda de 1%, um EBITDA ajustado que ficou praticamente a mesma coisa, né? Que olha, 3,9 para 3,9. Porém, quando analisamos o EBITDA ajustado pro forma, que desconsidera as despesas relacionadas a Brumadinho, o resultado da empresa teria sido melhor. Repara que teria dado 4,2 no segundo trimestre de 2023 contra 3,9 no segundo trimestre de 2024, uma queda de 6%. Então aqui a gente está falando do resultado em dólar, tá? Então o resultado em dólar da Vale, comparado com o mesmo período do ano passado, foi um resultado inferior, mesmo a empresa vendendo mais, tá? Principalmente devido aos custos adicionais que a empresa teve. Um ponto importante da gente analisar
é contra o trimestre anterior. Eu gosto bastante de olhar também contra o trimestre anterior. Quando a gente olha o primeiro trimestre de 2024, saiu de um EBITDA de 3,4 bilhões de dólares para 3,9, um crescimento de 15%. Na minha visão, é um resultado bom, então ela está vindo em uma crescente aqui nos resultados, beleza? Então é isso que você precisa acompanhar. Falando um pouco mais aqui sobre o volume vendido, repara que a Vale, né, você tem que ficar de olho aqui no minério de ferro, ela vendeu mais, olha só, aumentou em 7% o volume vendido. Olhando aqui o preço, né, repara que o preço não mudou, praticamente em linha, é o mesmo preço que ela tinha apresentado no mesmo período do ano passado. Referente ao trimestre anterior, o preço deu uma diminuída e mesmo assim ela conseguiu apresentar um EBITDA um pouco mais forte devido principalmente ao crescimento nas vendas. Então o Vale é isso, você tem que acompanhar o volume de vendas, cotação do minério de ferro e o EBITDA, tá? São os principais indicadores que você precisa estar analisando aqui quando for investir em Vale. Então na minha visão, o resultado contra o mesmo período do ano passado foi um resultado um pouquinho abaixo, tá? Nada preocupante, e um resultado positivo contra o primeiro trimestre de 2024. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Vale. Conforme eu sempre costumo dizer, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de entrar nos indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou analisar a sua carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição desse vídeo, é só você clicar e entrar em contato via WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá, cotação do dia 30/7, ela estava R$ 60,22, valor de mercado 273 bilhões, então tá entre as maiores empresas da nossa bolsa, é uma blue chip, é uma empresa gigante aqui na nossa bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,6 vezes, é uma dívida bem tranquila, tá? Uma dívida equilibrada. Eu considero uma dívida alavancagem alta, né? Ali quando a empresa bate 3 vezes ou mais, é um sinal de alerta, dependendo do cenário, dependendo do setor que a empresa está inserida. Então, no momento, a dívida da Vale está bem tranquila. Dividend yield de 11,6% é um excelente dividendo, tá? A empresa pagando 11,6%, mais a recompra de ações, então vem retornando muito valor para seus acionistas na questão da remuneração, apesar da queda em dividendos, ela está vindo muito bem. O ROIC, que é um indicador muito importante da gente analisar, que ele mede o EBIT, né, que é o lucro operacional, qual foi o retorno que a empresa deu de lucro operacional frente a todo o capital que foi investido na empresa, que é o capital do sócio, mais o capital de terceiros. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. 21,5% é um ROIC sensacional, tá? Então, tá muito bom esse indicador. Geralmente, eu gosto de um ROIC de pelo menos 10%, então 21,5% é um excelente ROIC. Margem EBITDA de 41%, uma margem sensacional também. Empresas que negociam commodity, elas são mais cíclicas e eu sugiro fortemente que você foque em empresas que têm uma margem bruta e uma margem EBITDA mais alta. No caso da Vale, está uma margem muito boa. Eu considero uma margem EBITDA de pelo menos 15%, ok, tá? Quanto mais elevada, melhor. Indicador de preço EV sobre EBITDA, que é o Enterprise Value, né? O valor de mercado da empresa mais a sua dívida líquida, dividido pelo EBITDA, para ver quantas vezes, né, o Enterprise Value ela está valendo ali frente ao EBITDA. Então, 3,8 vezes é um indicador de preço que, na minha visão, tá barata sim, tá? Tá na promoção. Eu considero até 8 vezes o múltiplo de preço nem caro nem barato, mais ou menos de 8 a 10, tá? Um múltiplo de preço justo, digamos assim. Quanto mais abaixo disso, mais barato as ações estão. Então, na minha visão, sim, nessa cotação de R$60, ela tá bem atrativa. Olhando aqui o minério de ferro, que é algo importante da gente analisar, repara que vem um ciclo de alta, né? O minério de ferro ele subiu bastante nos últimos 10 anos, de 2014 para frente. Teve um pico aqui, né, de mais de $200
dólares aqui a tonelada, foi um valor aqui extremamente alto ali no ano de 2021, foi muito favorável para a empresa, a Vale ganhou muito dinheiro e depois disso, né, corrigiu e agora está rodando aqui perto de 100 dólares, que é um patamar favorável, tá? 100 dólares a tonelada, a empresa vem apresentando ótimos resultados nesse patamar de cotação. Olhando aqui o EBITDA da empresa, né, que é algo muito importante da gente acompanhar, repara que o EBITDA dele acompanha muito a cotação do minério de ferro. É isso que eu falei, a Vale, cara, é minério de ferro. Acompanha a cotação, vê o que está acontecendo. Repara que, olha só, o minério de ferro subiu, o EBITDA subiu, bateu o recorde de 2021, o EBITDA. Assim como o minério de ferro bateu o recorde aqui em 2021. E de lá para frente corrigiu, mas ainda está em um patamar muito favorável aqui para a Vale. Olhando a história de lucros e proventos, deu alguns prejuízos, depois deu lucro, aí o lucro explodiu, depois corrigiu, mesma coisa, né, a situação do minério de ferro. Repara também que ela vem pagando proventos nos últimos 10 anos, isso aqui é algo importante da gente acompanhar. A Vale não é uma empresa que eu analiso tanto pelo lucro, porque tem distorção, depreciação e amortização, resultado financeiro ali, às vezes tem boas distorções, efeitos não recorrentes, tá? Então não adianta você ficar olhando muito para o lucro, mas aqui a gente consegue ver, né, que ela tem a constância, assim, de pagar dividendos e, além do mais, né, nos últimos anos vem recomprando bastante ações. Isso aqui é uma forma de remunerar seus acionistas. Olhando o histórico de cotações, talvez uma das empresas que mais gerou retorno na nossa bolsa, tá? Nos últimos 20 anos, né? Mais de 20 anos. De 1999 ela saiu de 55 centavos, já chegou a bater aqui mais de R$80. Essa cotação é o retorno total da empresa, ajustado pelos dividendos, ajustado também pelas recompras de ações. Então repare que gerou muito valor, mas é um negócio bem cíclico, né? Quem comprou aqui na alta, lá em 2008, viu a cotação desabar até 2016. Então é algo que, se você for investir nesse tipo de empresa, você tem que estar ciente que, se vier um ciclo ruim para o minério de ferro, ela pode ficar vários anos sofrendo com a cotação caindo, e você, se você não tiver estômago, o que vai acontecer? Você vai acabar vendendo, né? Dificilmente você vai aguentar ficar segurando aqui um prejuízo por 5, 6, 10 anos, mas isso pode acontecer, tá? Você tem que estar ciente disso, caso queira investir em Vale. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Vale desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando, está gostando? Deixa likezera, dá uma força aqui pro Raiz, e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa. Então vamos lá. Bom, a receita saiu de 78 para 210 bilhões, voltou a crescer, né? Repara que tem alguns anos aí que ela já está receitando mais de 200 bilhões, é um resultado muito forte. O EBITDA saiu de negativo em 16 bilhões para 85 bilhões, muito bom. E o lucro líquido, né, que era negativo, ficou aqui positivo em 48 bilhões. O lucro a gente nem vai analisar muito, o importante é analisar o EBITDA. Repara que eu falei, né, que o EBITDA da empresa deu uma piorada referente ao mesmo período do ano passado, né, ao segundo trimestre de 2023, todavia aqui no ano de 2024, quando a gente olha, o EBITDA dele está 5 bilhões a mais, né, nos últimos 12 meses. Saiu de 80,5 para 85,7 bilhões. Isso veio principalmente devido à alta do dólar. Então é algo que você tem que considerar também quando você for investir em Vale, que ela tem grande parte da sua receita dolarizada. Então é uma forma de você se proteger contra a alta do dólar, mesmo que indiretamente. Por quê? Porque você está comprando uma empresa que vende em dólar. Então, quando o dólar sobe, na hora de fazer a conversão para reais, esse resultado da empresa acaba melhorando, e foi o que aconteceu aqui, tá? Repara que ela está com uma bela melhora no seu EBITDA. As margens são muito boas, tiveram anos aqui que tiveram aqueles problemas, né? Mariana e Brumadinho, você tem que estar ciente disso também. Eles estão fazendo um ótimo trabalho aí para remover, né, as barragens do tipo a montante, que são as que tiveram problema, mas é algo que ainda vai demorar alguns anos para ser concluído 100%. Esperamos que não ocorra, né, mais nenhum rompimento, nenhum problema desse do tipo com a empresa. Fora isso, a margem EBITDA, conforme eu falei, é uma margem muito boa, tá rodando mais de 40%, sensacional, né, na casa aqui dos 30, 40, chegou a 50% no ano de 2021.
e 21, rentabilidade também muito boa e dívida equilibrada. Bom, então qual é a minha opinião sobre a Vale? Bom, apesar de ser uma empresa cíclica, né, é uma empresa que eu particularmente gosto bastante, porque ela tem margens altas, ela tem uma dívida equilibrada, ela tem custo de produção baixo e, além de tudo, ela tem um minério de ferro que tem mais qualidade. Então, apesar de ser commodity, ela consegue produzir um produto com uma pureza maior, consegue vender com um certo prêmio a mais frente à cotação do minério de ferro de mercado. Então, é uma empresa que tem ótimas vantagens competitivas. Na minha visão, ela tá barata, tá? Mas tem muito ruído, né? Tem um cenário econômico, tem questão de interferência ali, possível interferência do governo. Tudo isso acaba impactando nos resultados da Vale, mas na minha visão é uma empresa barata que está pagando bons dividendos. Creio que vai continuar pagando ótimos dividendos. Ainda tem o drive ali da questão dos materiais para a transição energética, então acredito que é uma empresa que ainda pode gerar muito valor para seus acionistas. Todavia, também você não deve esperar uma ultravalorização nas ações da Vale, pois é uma empresa gigante já, né? Não é uma empresa que você vai esperar um crescimento gigantesco no curto prazo, pois é uma empresa que já tem um valor de mercado bem considerável, tá? Entre as maiores empresas da nossa bolsa. Então, minha opinião é essa, espero que você tenha gostado. Compartilha com seu amigo aí que está pensando em investir em Vale ou que já está investindo em Vale. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima. Tchau, tchau.